muito boa tarde. Eu começaria por explicar o que é que está aqui em causa. Portanto, eu, quando português, enquanto viajo no estrangeiro, na União Europeia, eu pago uma taxa de roaming, ou seja, pago mais por estar no estrangeiro. No entanto, com esta entrada em vigor do regulamento do fim do roaming, eu passo no estrangeiro a pagar exatamente o que pagaria em Portugal. Portanto, se eu pagava 20 cêntimos por minuto de chamada em Portugal, se eu estiver no estrangeiro, e quando digo estrangeiro digo União Europeia, países, Estados-membros da União Europeia, eu vou pagar exatamente esses mesmos 20 cêntimos. Isto para os consumidores é uma medida positiva, traz um benefício imediato. No entanto, para os operadores há aqui a questão de que isto leva a uma perda de receitas. Vemos, por exemplo, do retalho, do lado dos consumidores, os operadores conseguem buscar uma receita concreta. E do lado do sistema. Portanto, Flávio Nunes, estamos a perder a qualidade desta ligação, sobretudo do áudio desta ligação. Vamos por partes. Vamos tentar perceber, em primeiro lugar, porque é que Portugal é prejudicado com o fim do roaming, por ser um país que recebe mais turistas do que emite turistas, digamos assim. Ou seja, Portugal é um dos países da União Europeia onde as pessoas viajam menos para os outros países. Porquê é que isto faz com que Portugal seja prejudicado? As operadoras consideram que Portugal é prejudicado pela simples razão de que, teoricamente, portanto, os dados que apontam é que nós recebemos mais pessoas do estrangeiro do que portugueses que saem para o estrangeiro. Portanto, Paulo Neves, no congresso da APDC, Paulo Neves, presidente executivo da PT Portugal, falava de 15% de portugueses que saíam e que, por isso, tendo em conta que há muitos mais estrangeiros, nomeadamente do norte da Europa, que vêm visitar Portugal, a Portugal sair-se-ia prejudicado. A própria Anacom reconhece isso, nesse artigo publicado no ECO, a própria Anacom reconhece que Portugal é um país prejudicado em relação aos países do norte da Europa. No entanto, a DECO, por exemplo, a Associação de Defesa do Consumidor, o jurista Luís Pisco, contava que esse argumento é falacioso, e estou a citar, porque não vai haver um boom concreto de pessoas a entrar em Portugal, e Portugal bagava-se, entre aspas, de ter as melhores redes de comunicações da Europa. Na opinião da DECO, não vai ter essa necessidade. Portanto, o argumento que é utilizado pelas operadoras de que vão ter que fazer melhorias na rede é refutado pela DECO, segundo a Associação de Defesa do Consumidor. A rede portuguesa não precisa de melhoramentos, é isso? Exatamente. Nós não sabemos em concreto, pode precisar, pode não precisar. Na opinião da DECO, não vai precisar porque é uma rede que, de certa forma, já é avançada e não vai haver um aumento concreto de pessoas a entrarem em Portugal só porque o roaming acabou. Mas a DECO também critica as operadoras pelo facto das receitas, ou seja, pelo facto de estarem agora a contestar esta medida que é benéfica para os consumidores, quando ao longo dos anos tiveram receitas, e eu até cito também o seu artigo, moralmente pouco legítimas. É esta a expressão utilizada pela DECO. Exatamente. Como vemos, na opinião da DECO, eram receitas que eram valores bastante altos para aquilo que era o serviço e considerava, na altura, Luís Pisco como receitas ilegítimas. Não ilegais, porque lá está, os operadores podem fazê-lo, o mercado de preços de retalho não é regulado, mas eram receitas altas para aquilo que era. Essas receitas que agora as operadoras perdem a nível de retalho porque os utilizadores pagam o mesmo no estrangeiro do que pagariam em Portugal pelo mesmo serviço. Flávio Nunes, como sabemos, a legislação não prevê ou não autoriza que sejam aumentados os tarifários com o fim do roaming, mas o que lhe pergunto é se as operadoras têm forma de contornar essa proibição, fazendo com que os consumidores acabem por os compensar de alguma forma por este fim das tarifas mais altas no estrangeiro. Poderão eventualmente ter, não consigo encontrar aqui uma forma concreta, mas lá está, se o tema está em cima da mesa é porque existe essa forma. Na altura, no congresso da APDC, Miguel Almeida dizia que a medida não tem justificação económica e dizia mesmo, e estou a citar, se isso ditar a necessidade de reforços de capacidade, eles vão ter quem é que vai pagar? Vai ser o consumidor português. A mesmo Mário Vaz, da Vodafone, dizia que o consumidor vai perder porque vamos ter de desviar investimento para compensar utilizações que não nos dão receita e temos que ir buscá-la a algum lado, ou temos que ir buscá-la a outro sítio qualquer. Portanto, existe esta possibilidade, a própria DECO admite esse risco,
A Anacom, questionada acerca deste tema, disse que os preços de retalho não são revelados. E quando nós colocámos a questão à Anacom de que se esta medida era de facto benéfica para os utilizadores, a Anacom respondeu, fonte oficial, que essa pergunta devia ser feita às operadoras. Como vimos, na opinião das operadoras, esta medida não tem benefícios para os utilizadores. Portanto, é neste contexto que surge esta polémica. O fim do roaming vai ter de facto um benefício para os utilizadores, era uma coisa que, na opinião, era necessária. Agora, vamos ver como é que é feita essa atualização de preços. Temos todos os anos, é uma atualização de preços. Vamos ver o que acontece daqui para a frente com o fim do roaming que acontece exatamente hoje, de uma forma oficial. Obrigada, Flávio Nunes, jornalista do ECO, a analisar aqui connosco o final dos preços diferenciados para as chamadas telefónicas feitas a partir de outros países da União Europeia. Portugal já treinou.